Graça e paz, irmãos. Eu sou Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido. Neste episódio, eu e o Wellington sentamos à mesa, cada um na sua casa, é claro, para falarmos sobre a primeira oração de Paulo na carta aos Efésios, do capítulo 1, versículos 15 ao 23. Sentamos, discutimos e analisamos esse tão glorioso texto. Nele, apresenta-se os pedidos de Paulo a Deus pelos Efésios. Aproveite e escute o que nós falamos sobre a herança, sobre a vocação, sobre o poder de Deus e sobre essa demonstração de poder de Deus. Nesse episódio, vocês vão sentir falta do Joás. Infelizmente, ele teve um contratempo e não pôde participar, mas, se Deus quiser, no próximo episódio, ele estará conosco. Deus abençoe. Paz do Senhor, Wellington, tudo bem? A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma semana. Amém. Nós vamos hoje abordar um assunto bastante interessante, que seria o nosso quarto episódio da série da Carta dos Efésios, que chama Vida Cristã Iluminada ou Iluminação Espiritual para a Vida Cristã. E nós gostaríamos de convidá-lo a aprender conosco a respeito desse texto, a respeito desse tema que Paulo insere logo posteriormente ao seu hino de salvação. Lembrando que nós estamos no quarto episódio da série. E é claro, pode escutar esse episódio sem problema algum. Mas se você ainda não escutou os outros episódios, seria interessante que você voltasse lá nos 3 primeiros episódios, onde a gente aborda o início aí da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, dito isso, eu gostaria de convidar o Wellington para fazer a leitura do texto, para a gente dar início aí à nossa conversa, ao nosso diálogo a respeito desse tema que aparece na carta do apóstolo Paulo. O texto está inserido em Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. O texto nos diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então, irmãos, veja aí que logo de início a gente entende, já percebe que se trata de uma oração. Esta seção do capítulo 1, 15 ao 23, da carta escrita por Paulo aos Efésios, é a primeira oração que está inserida na epístola escrita pelo apóstolo dos gentios. E é preciso acentuar, antes de nós darmos início, propriamente dito, à análise do texto, ou dos versículos, melhor dizendo, é interessante a gente pontuar e acentuar que o clamor, essa oração do apóstolo, vem logo depois da adoração, ou seja, do hino de salvação, do salmo que Paulo faz nos versículos 3 ao 14. Lembra-se que lá no segundo episódio nós falamos sobre isso. O trecho de 3 a 14 é um salmo, é um hino de salvação. E se bem lembrar, que é um texto construído de uma forma só, como se fosse uma frase única, né? Uma oração única composta por mais ou menos 200 palavras.
E aí é bem interessante fazer essa... Porque Paulo demonstra para a gente aqui, logo de início, que oração e adoração são dois elementos fundamentais e profundamente interligados na vida espiritual do cristão. Então, note que Paulo começa o texto, ou começa a sua carta, depois da sua apresentação, fazendo essa interligação entre duas práticas, de duas disciplinas da vida cristã, que é a adoração, né, inserida aí nos versículos 3 a 14, e a oração, que é a primeira oração dele na carta. Nós temos uma segunda, que é no capítulo 3, a oração dos versículos 15 ao versículo 23. E como é que a gente percebe, como é que a gente entende realmente uma ligação entre as outras? Pela expressão inicial do versículo. A versão que o Wellington leu, se eu não me engano, deve ser Almeida e Corrigida, ele utiliza o termo pelo quê. Essa expressão, você pegar uma NVI, pegar uma Nova Viva, né, a tradução viva, ou pegar uma NAA, que é a Nova Almeida atualizada, vocês vão perceber que é usado aí, é um termo por essa razão, por isso, né? Ou seja, é um termo de conexão entre uma parte anterior e a parte que vai vir. Então, Paulo ele começa a oração dizendo, por isso, ou seja, por causa das bênçãos espirituais que eu acabei de descrevê-los por meio deste salmo, eu me coloco diante de Deus, e aí ele, além dessas bênçãos espirituais dadas de Deus à igreja, aos crentes em Cristo Jesus, Paulo também coloca-se de joelho, aí o versículo começa assim, porque os efésios, além do próprio apóstolo receber essa grande bênção, mas os efésios eles tinham, Paulo menciona isso, que ouviu a mensagem, ouviu a fé que esses efésios tinham em Cristo Jesus. E, por conseguinte, o amor entre eles existente. Então, Paulo começa o texto, e aí eu acredito que o Eto concorda comigo, Paulo começa o texto fazendo uma ação de graças e, por conseguinte, uma intercessão. Perfeito, Wellington? Nesse sentido que a gente pode levar o início desse texto aqui? Exatamente, e isso reforça sobre nós a ideia da necessidade de nós fazermos o mesmo passo de Paulo, que é, primeiro, dar graças a Deus pela vida dos nossos irmãos e, segundo, interceder pela vida dos nossos irmãos. É de muita valia essa observação que você está levantando, pelo fato de que muitas vezes nós nos colocamos a orar pelos nossos irmãos apenas quando eles estão em dificuldade. No entanto, nós vamos ver aqui Paulo levantando um clamor aos irmãos, primeiro em ação de graça pelas coisas que eles já haviam conquistado, pelas coisas que eles já estavam desfrutando. Então ele inicia falando, olha, não cesso de dar graças a Deus por vocês, ou seja, ele está lembrando das coisas boas, está se lembrando dos benefícios que esses irmãos estão desfrutando, das bênçãos celestiais que são citadas, como você disse no episódio anterior da carta. Então ele está dando graças a Deus por isso e na sequência está intercedendo para que isso seja aperfeiçoado nos irmãos. Isso. E aí, indo para a questão da análise do texto propriamente dito, eu disse, ele introduz a oração fazendo essa conexão por meio da conjunção, ou por isso, por essa razão ou pelo quê, e aí ele menciona, essa ação de graça está relacionada, primeiro, àquilo que os efésios haviam recebido, que são as bênçãos espirituais, e aí, na verdade, essa oração está em conexão com as bênçãos espirituais em relação à salvação, e aí Paulo faz uma ação de graças pela fé desses irmãos, isto é, a fé não no sentido daquela fé assim, eu creio que meu problema vai ser resolvido, a fé em Cristo Jesus, aquela fé inerente à alma de crer na obra salvífica de Jesus. Essa fé que Paulo está levantando. Não se trata, como diz um comentarista chamado Champlin, não se trata de uma lista ortodoxa de doutrinas, ou aquele que crê ou que segue uma lista de doutrinas ou de costumes, melhor dizendo. Se trata de uma fé fundamentada em Jesus. E o mais interessante, Wellington, é que o texto vai dizer fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Como se o texto quisesse nos mostrar o seguinte, que a fé e o amor estão também relacionados. E aí eu gosto, tem um texto da primeira carta de João, que não fala necessariamente de fé, mas nos mostra e nos revela essa ideia. João vai dizer,
que ninguém nunca viu Deus. Ou seja, nós cremos em Deus, nós temos fé em Deus. E aí, para continuar o texto, João vai dizer assim: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, João está dizendo, a fé em Deus, quem a gente nunca viu, está relacionada e é revelada quando nós amamos uns aos outros. E parece que é isso que Paulo está mostrando a igreja de Éfeso tinha. A fé não era revelada só na lista de costumes seguidos ou naquilo que se propunha como palavra de ordem, de crença, né? Como a gente vê, por exemplo, na teologia da prosperidade e tudo mais, mas estava ligada à fé em Jesus, a fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a fé salvífica, e o amor revelado para com os outros, para com os santos, para com os irmãos. E isso mostra que isso está totalmente interligado. Ô Felipe, e é perfeito a questão de que me atentei à questão da ordem das coisas, não é? Quando você vê ele falando que ele dá graças a Deus, quando ele fica sabendo da fé dos irmãos no Senhor Jesus, e na sequência que ele fala do amor ao próximo. E com isso nós entendemos que não existe a possibilidade desta ordem ser invertida. Não existe a possibilidade de alguém desenvolver o amor verdadeiro pelo próximo e depois ter a fé no Senhor Jesus. Porque a fé, na verdade o amor que Paulo se refere aí, é um amor que só é oriundo, não é? Que ele só vem por intermédio da nossa fé e da nossa nova vida em Cristo. Então, antes que qualquer um se engane achando que pode alcançar as bênçãos espirituais ou a salvação por conta de boas obras, de boas ações que possam fazer a pretexto de amor ao próximo, nós temos que reforçar que o verdadeiro amor ao próximo ele só pode ser desenvolvido através de Jesus Cristo, e como você disse, através da fé na obra salvadora, na obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso, primeiro Paulo, ele reforça aos irmãos, ele dá graças a Deus pelos irmãos, lembrando da fé que eles têm no Senhor Jesus, né? Ele dá graças a Deus por isso, e na sequência ele fala do amor que esses irmãos têm pelo próximo, que as duas coisas juntas são a prova cabal de que realmente a pessoa foi convertida em Cristo Jesus. Verdade, perfeito. E a observação é perfeita nesse sentido, né? E aí há uma interligação entre as duas coisas. Não dá para ter amor sem ter fé e não dá para ter a fé sem revelar o amor. As duas coisas estão conectadas. E o amor, ele dá fé em Cristo Jesus. Amém? Na obra salvífica, esse amor revelado, né? Que é o amor de Deus e que João fala, né? No capítulo 4 da sua carta. E aí, após fazer essa ação de graças, Paulo faz uma intercessão. Ele diz assim, dou graças, não cesso de dar graças, e menciono nas minhas orações. A ideia de mencionar aí quer dizer que era exatamente o que o Elton falou no início, né? Não devemos orar somente quando os irmãos estão, ou lembrar de orar somente quando os irmãos estão, ou as pessoas estão em dificuldade, mas orar constantemente. E o mencionando aí nas minhas orações indica que Paulo demonstrando, né, no original, que a oração intercessória dele era constante, era todo dia. E aí é interessante porque Paulo vai falar isso praticamente em todas as cartas de intercessão. E lá em Tessalonicenses ele fala sobre isso, né, sobre interceder. Então mostra que Paulo, além de ensinar a disciplina da intercessão, Paulo era um praticante ativo da intercessão. E eu acho que é um momento propício, né, para nós falarmos disso. É um momento que nós precisamos, irmãos, não só por causa da dificuldade da pandemia, ou não só por conta da dificuldade que está sendo gerada por causa da pandemia, que é os problemas econômicos e outros problemas sociais que vão surgindo, mas de nós lembrarmos que nós precisamos estar em intercessão constante pelas pessoas, pela igreja, pelo povo, todo mundo, porque a intercessão é uma disciplina, é uma parte da oração muito necessária. E aí eu gostaria, né, de fazer esse adendo, porque, Wellington, esses dias eu tenho acompanhado um pouco Portas Abertas, a comunidade que trabalha com missões, lugares, sobretudo nos lugares onde tem perseguição de cristãos, e eu tenho lido a respeito dessa perseguição, a respeito das pessoas que sofrem, e eu vejo e percebi o quão é necessário, né, porque fazia um tempo
confesso, fazia um tempo que eu não acompanhava o Portas Abertas. O quão é necessário que nós oremos pelos irmãos que não estão aqui no Brasil, mas que estão fora, que estão no mundo, que sofrem a perseguição. E a oração intercessória ela é necessária nesse quesito. E é Paulo mostrando para a gente que é uma prática que, além da dificuldade, também, Paulo fala, interceder não só porque tem dificuldade. Eu estou intercedendo por vocês porque vocês receberam a salvação, porque vocês creram em Jesus, porque vocês amam uns aos outros, ou seja, vocês são um exemplo de fé. Mas mesmo assim vocês precisam de intercessão, a despeito de qualquer dificuldade também. Então, dito isso, Paulo ele começa fazendo essa introdução. Paulo vai apresentar as suas petições. A oração dele torna uma escrita para uma lembrança tanto dos Efésios para a época ou para aquelas igrejas que receberiam a carta, como nós mencionamos, que além da carta ser aos Efésios, era uma carta constituída como se fosse uma carta geral para aquela região. Paulo faz essa oração e escreve para lembrar os irmãos. Olha, vamos lá, o que eu estou pedindo para Deus? Qual é o meu pedido? O que eu tenho pedido a Deus por vocês? Qual é o meu pedido? Qual é a natureza dessa intercessão? Então, a primeira coisa que a gente percebe, as petições, elas são direcionadas a Deus. E Paulo faz uma coisa aqui incrível. Paulo diz assim: a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Então, essa expressão é tremendamente importante, porque Paulo diz assim, a minha oração não é uma reza ou não é uma oração direcionada a qualquer pessoa, a qualquer ente, a qualquer ser. E por que Paulo fala isso? A gente tem que lembrar que Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, devotada a uma deusa chamada Diana, a deusa dos Efésios, ou Artemis. Então havia um misticismo, havia uma religiosidade, havia algo girando em torno disso, dessa petição a uma deusa, petição a um ente, a um ídolo. Então, Paulo fala, o meu pedido é para Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, fala assim, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da glória, e a expressão glória quer dizer aquele que está acima de todos, aquele que está no governo ou que tem todo o poder, que está acima de Diana, que está acima dos deuses gregos, que está acima dos ídolos, é o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Pai da glória. E aí ele começa dizendo, qual é o primeiro pedido? O primeiro ponto ele pede para Deus que os crentes da igreja em Éfeso experimentem a vocação, ou tenham a esperança da vocação. Ou seja, essa vocação, experimento dos efeitos espirituais da vocação, gira em torno daquilo que Deus proporcionou aos eleitos, daquilo que Deus proporcionou a nós. Que vocação é essa? A vocação da salvação. Essa vocação não se trata simplesmente, por exemplo, daquilo que a gente chama, hoje a gente tem muito isso, a nossa geração tem muito isso, Wellington? Que foi aquela questão dos testes vocacionais. Né? A ideia de o que eu vou fazer? Qual é a minha função? O que eu posso fazer? No que eu sou bom? Essa vocação que Paulo está dizendo não é necessariamente esse tipo de vocação, ou até mesmo uma vocação em relação ao que se faz na igreja. A liderança, a música. Não é necessariamente isso. A gente pode colocar isso dentro do pacote? Pode. Mas a ideia de vocação é aqui a ideia de salvação. Aquilo que Deus proporcionou aos eleitos, à igreja, a vocação, a esperança de ser salvo. E aí Paulo fala assim, eu preciso que vocês saibam, eu oro a Deus para que Ele coloque em vocês esse conhecimento. E essa ideia de conhecimento, ela é repetida, ela é dita no verso 17 e 18, de forma paralela. Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele e na esperança da vocação, que é o primeiro ponto. Essa esperança de vocação, esse experimento do que é a salvação em Cristo Jesus, proporcionada por Deus a nós, a igreja. O segundo ponto que Paulo menciona, o segundo pedido aí, além desse conhecimento de Deus e desse experimento da vocação, da salvação de Deus, Paulo fala assim, eu também preciso e peço a Deus que vocês saibam qual é a riqueza da glória
da herança. Wellington, o que você acha? Não sei se você já contemplou essa expressão e parou para olhar, riqueza da glória. Por que essa ideia é tão suprema? E é engraçado que ao nosso vocabulário, ao nosso português, são palavras meio que sinônimas, né? São palavras que elas se aproximam e que uma já seria suficiente para a gente expressar no nosso, eu só estou dizendo no nosso vocabulário. Uma delas apenas já seria suficiente para expressar o que alguém estava querendo dizer, dando um aspecto de grandiosidade para a coisa. Só que dá-nos a impressão, desde o capítulo da sessão anterior que nós estamos estudando, de que Paulo ele está com o coração tão cheio da grandeza de Deus, que ele fica buscando cada vez mais adjetivos, mais palavras. Por exemplo, na tradução que eu estou em mãos aqui, a NVI, ela usa a seguinte expressão: a incomparável grandeza do seu poder. Então, ele usa mais de uma expressão para falar dessa glória grandiosa de Deus. Isso nada mais é do que um apóstolo dizendo que o português, ainda com todos os seus muitos adjetivos, é muito pobre para descrever a glória de Deus. Isso, é bem interessante isso. Então, essa expressão riqueza da glória, né, é um pleonasmo, uma redundância, digamos assim, né, a gente chama de redundância, mas seria no figura de linguagem chamada pleonasmo, para mostrar que a herança, e a herança aí, a gente tem um cuidado, porque no capítulo 1 e nos versos anteriores, de 3 a 14, Paulo nos chama de herança. Mas herança aqui, pelo menos eu entendo assim, herança aqui tem a ver com aquilo que Deus preparou, que é justamente o que está interligado com o anterior. Preparou para a igreja as bênçãos da salvação, a princípio, né? Então, as bênçãos que já foram, que no presente nós experimentamos, eleição, adoção, remissão dos pecados, como as bênçãos que foram preparadas e estão no futuro. Por exemplo, a redenção final, a glorificação do corpo e da igreja, não é? Do corpo de Cristo e da igreja. Então, a riqueza da glória da herança de Deus. Ou seja, Paulo pede para a gente conhecer qual é a vocação, a obra de salvação, entender essa obra de salvação, saber o quão poderosa essa salvação, e o quão poderosa é a herança e o quão grandiosa é a herança que Deus preparou para a igreja, tanto no quesito da salvação presente, das bênçãos espirituais presentes, eleição, adoção, como no futuro, glorificação, redenção final, arrebatamento. E aí é interessante, volto no ponto. A igreja de Éfeso, segundo a oração de Paulo aqui, ela era uma igreja que tinha fé em Jesus e que tinha pleno amor para com os outros, para com os santos, essa fé, a fé e o amor interligados. Era uma igreja espiritual. E Paulo pede ainda que eles continuem crescendo. É como se Paulo tivesse assim, é preciso que, mesmo que vocês tenham essa fé, não se enganem. E isso serve para a gente, não se enganem. Mesmo que vocês sejam um exemplo de fé, mesmo que vocês sejam um exemplo de amor, é necessário que vocês cresçam, que vocês saibam, que vocês conheçam, que vocês amadureçam. Eu meio que vejo essa ideia presente de Paulo em relação ao quesito salvação, ao quesito eleição, herança, redenção, e por que não dizer, na vida espiritual. Felipe, é bom a gente reforçar esse ponto que você disse, pela questão do seguinte: o apóstolo ele se propõe nessa intercessão a interceder, a orar, a clamar a Deus pela vida dos irmãos, a fim de que esses irmãos possam ter sabedoria, possam ter os olhos do entendimento iluminados, para que eles entendam a esperança dessa vocação rica e gloriosa, como nós já dissemos aqui. O apóstolo ele se empenha em fazer esta oração. No entanto, esta oração ela vai ter o seu pleno resultado apenas se esses irmãos eles também se aplicarem, se dedicarem em pensar nessas coisas, em buscar essas coisas, em se aperfeiçoar nessas coisas. Como você bem disse, esses irmãos eles poderiam, por exemplo, se contentar, cruzar os braços
e se estagnar na posição em que eles estavam, que já era uma posição digna de admiração, como o próprio apóstolo disse na abertura dessa sessão que nós estamos estudando. Ele dava graças a Deus pela fé que eles tinham e pelo amor que eles estavam desenvolvendo. No entanto, era necessário que eles avançassem, que eles evoluíssem. E isso é muito propício para os nossos dias, isso é muito oportuno para o nosso momento, pelo fato de que há muitas pessoas que acabam indo para a igreja no domingo, ou frequentando um culto, ou ouvindo uma pregação, e elas acabam se contentando, elas acabam se estagnando, cruzando os braços, quando na verdade há uma intercessão por parte aqui do apóstolo aos irmãos de Éfeso, dizendo que esses irmãos eles ainda têm muito a conhecer, né? Existem riquezas profundas que eles precisam conhecer, e isso é muito válido porque o Novo Testamento está recheado de referências mostrando que há muitos mistérios, há muitos segredos, há muitas coisas das quais nossos olhos e com o nosso entendimento carnal, ou seja, com o nosso entendimento sem o verdadeiro adestramento, eu vou usar essa palavra aqui, o verdadeiro treinamento espiritual, nós nunca conseguiremos compreender. Se nós não nos aplicarmos em buscarmos essas verdades espirituais, nós sempre continuaremos caminhando ali no campo da mediocridade, sempre continuaremos indiferentes a essas verdades. Perfeito, então é justamente isso, e quando eu reli as leituras mais apuradas, justamente essa ideia que nós não podemos achar e considerar que nós somos completos em si mesmos, porque a gente já está num determinado ponto da vida cristã, da vida espiritual. Nós devemos entender que a vida espiritual, ela não tem um fim, digamos assim, no momento em que nós estamos vivendo. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E lembrando que, e um alerta que Paulo faz, né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, todo ser humano, por mais que ele esteja num patamar, digamos assim, vamos usar esse termo, né, para dar ideia, patamar espiritual elevado, ele tem que entender que ele precisa estar em conexão, em contato, buscando a Deus, buscando, né, treinando, como você disse, essas verdades espirituais, né, e no sentido de treinamento não é no sentido de uma coisa repetida, e sim no sentido de estar buscando a Deus para receber sempre e constantemente essa graça de Deus. E é justamente isso que Paulo acho que está trazendo à igreja de Éfeso. Uma vez que Paulo tem poucas repreensões a essa igreja, como a gente já disse lá no primeiro episódio, tem poucas repreensões, mas Paulo está dizendo assim, é meio que tipo um ânimo, um impulso, um tipo de impulso, um tipo de exortação, ó, por mais que vocês sejam assim, permaneçam, continuem vivendo, buscando a Deus. Além dessas duas expressões, desses dois pedidos, digamos três, que eu já disse, conhecimento de Deus, esperança na vocação e conhecimento da riqueza, da glória da herança, Paulo faz uma outra menção, que eu acho muito importante, e que vale uma discussão bem interessante. Paulo, além dessas duas revelações aí que eu disse, desses dois pedidos, conhecimento da herança, conhecimento, né, da esperança da vocação, Paulo apresenta outra revelação. No verso 19, né? A suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. E aí, é claro, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma pequena meditação a respeito de poder. No episódio passado, o Wellington, ele mencionou um dos atributos exclusivos ou atributos naturais, incomunicáveis, como a teologia chama, de Deus, que era a onisciência. Inclusive ele usou o texto do Salmo 139, fala sobre isso, e que lá também fala sobre sobre outros dois, mas especificamente agora que eu quero mencionar, sobre outro atributo exclusivo de Deus, que é a sua onipotência. Além dessa ideia de onisciência, existe a onipotência de Deus. E é interessante porque nos versículos 3 a 14, Paulo traz essa ideia da onisciência, né? Lá na pré-determinação, na presciência de Deus. E aqui, versos 15 a 23, Paulo vai fundamentar a oração dele, embora a gente já tenha mostrado algo profundamente
relacionado à sua oração e que era necessário para a igreja, Paulo vai fundamentar a oração dele no centro do poder de Deus. E aí a gente tem que falar da onipotência de Deus. E é importante a gente ressaltar isso, porque Paulo, do verso 19 até o versículo 23, vai falar sobre o poder de Deus. E aí a gente precisa mencionar isso. É claro que, nesse sentido, a gente precisa ter uma certa reverência. O Wellington, no episódio passado, disse, a gente precisa ter cuidado e reverência. Em Jó, melhor dizendo, no capítulo 11, verso 7, Zofar vai dizer para Jó assim: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Então, quando nós falamos desses atributos incomunicáveis de Deus, exclusivos, naturais de Deus, a gente tem que ter humildade, respeito, reverência e entender que a gente não consegue compreender Deus em sua totalidade. Mas vamos lá. Então, esse atributo é a onipotência que aparece aqui, o poder de Deus. O que é onipotência? Significa todo poder, né? Ou aquele que tem todo poder. O prefixo oni, do latim, omni, que significa todo, no sentido de totalidade, que abarca uma plenitude total, aí no nosso sentido, a plenitude da criação, de tudo que existe, né? E potens, que seria potência, potente, significa poderoso. Portanto, o termo significa aquele que tem todo o poder. Na Bíblia, esse termo, se não me engano, só talvez em algumas versões no Novo Testamento, esse termo onipotente, onipotência, ele não aparece. A gente infere esse termo onipotente, a ideia de onipotente, pelos textos bíblicos. Então, por exemplo, não aparece explicitamente, mas a gente pode voltar lá em Gênesis, né, 18:14, quando o anjo do Senhor está conversando com Abraão e falando sobre o nascimento, sobre a gravidez, melhor dizendo, de Sara. E aí Sara dá risada e o anjo diz assim: por acaso existe algo demasiadamente ou muito difícil para o Senhor? Então note que o anjo do Senhor está dizendo assim: o Senhor tem todo o poder. Jeremias, o próprio Deus falando com Jeremias, diz assim para Jeremias: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Será que existe algo muito difícil ou demasiadamente difícil para mim? Isso é Deus respondendo a Jeremias no capítulo 32, no versículo 26. E aí, para não deixar o Novo Testamento de fora, aquele texto famoso, Wellington, que todo mundo conhece, que a gente sempre repete, Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. Então, ou seja, a ideia de onipotência na Bíblia, embora o termo não apareça, ela é evidente, ela está constante. Então é evidente a onipotência. E aí, além disso, a Bíblia vai usar, pelo menos no Antigo Testamento, dois nomes que revelam esse poder de Deus. O primeiro nome é o El Shaddai, né, que aparece aí, é um dos nomes que revelam esse atributo de onipotência. Né? E aparece lá, a primeira vez aparece em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, quando Deus reaparece para Abrão, né, e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 17. Então, El Shaddai, esse termo Deus Todo-Poderoso. E é um termo que aparece no Antigo Testamento frequentemente. No Antigo Testamento você vai observar que Israel, que os escritores bíblicos vão usar frequentemente esse termo, o Deus Todo-Poderoso. E aí, no Novo Testamento, como eu mencionei, esse termo aparece lá no capítulo 19, no hino de salvação que aparece lá, né, de redenção, que João insere, quando está tendo a visão do Apocalipse. Capítulo 19 aparece, né, esse termo Deus Todo-Poderoso, mas aí no grego é Pancratos, é outro termo. E um outro nome é Yahvé Tsevaot, ou Jeová Sabaoth, que seria o Senhor, o verdadeiro líder dos exércitos, ou o Senhor dos exércitos, né? E aí é interessante, Wellington, eu levantar essa curiosidade, porque esse termo aparece em 248 versículos da Bíblia. Segundo Joyner, que é um escritor aí do Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal do Horton, né? No artigo dele sobre Deus, ele fala isso. Esse nome aparece em 248 versículos. Aí nota o seguinte, Wellington, olha só.
62 vezes em Isaías, 77 vezes em Jeremias e 53 vezes em Zacarias. Se a gente pegar e olhar para esse dado, Jeremias, que é o que mais cita 77 vezes, tem um problema, porque o Senhor dos Exércitos aparece 77 vezes em Jeremias, mas Jeremias vive num contexto em que Jerusalém está sendo derrotada pela Babilônia. Parece até contraditório, mas qual é a ideia? É para mostrar que Deus tem poder sobre todos. O Senhor é o Deus dos exércitos de toda a terra. Isso não quer dizer que Deus usa para o mal. Quer dizer que Deus tem o controle de todos os exércitos, celestiais e terrenos. Tudo está sobre a tutela de Deus. Então, o homem acha que pode, né, com a sua própria força, fazer alguma coisa, mas na verdade é Deus quem tem todo o poder. E aí, por que eu faço essa menção do Senhor dos Exércitos, tem todo o poder, controla tudo? Por que El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, Onipotente? Porque no versículo 19, Paulo vai trazer isso num versículo só, Wellington. Quando ele fala suprema grandeza do seu poder, o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, ele está usando um outro pleonasmo. Suprema grandeza, ou seja, sobreexcelente grandeza. Ele está dizendo assim, é um poder extraordinário. A palavra poder que aparece aí é aquela dunamis, né, que significa potência. Ou seja, o poder de Deus é potente, está acima de todas as coisas. Ele é tão potente que ele alcançou a igreja. O poder de Deus, continuando no verso 19, o poder de Deus, ele é eficaz. Note aí que ele diz assim, ó, suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para a gente, essa expressão, eficácia da força do seu poder, nos passa um pouco desapercebido, embora elas pareçam sinônimas, mas nos passa despercebido. Mas Paulo utiliza 3 palavras correlatas, ou seja, se conectam no sentido uma a outra. Eficácia, que é a palavra energeia no original, que tem a ideia de energia, poder em atividade, ou seja, o poder de Deus está em atividade. Não é um poder parado. Não é um poder que está estagnado. O poder de Deus está em atividade. Aí ele usa a palavra força, né, que é kratos no grego, que também pode significar poder, mas a ideia, o conceito é de intensidade, ou seja, o poder de Deus está em atividade e é intenso, é tamanho, é avassalador. E aí ele utiliza poder mesmo, a palavra poder no nosso português, que é isco, significa poder inerente. Ou seja, o Paulo está dizendo assim, ó, eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam que Deus revelou o seu poder e esse poder está em atividade. Esse poder tem um alcance abrangente. E esse poder não é do homem. Esse poder não vem da mão do homem. Não vem pelo conhecimento do homem, não vem pelos maquinários do homem, né? Acho que Davi fala, né? Uns confiam em carros, outros em seus cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor. É disso que Paulo está falando. É o poder inerente de Deus, o poder que vem de Deus, única e exclusivamente de Deus. Amém? E aí, para a gente partir para o outro ponto, Wellington, Paulo revela esse poder em ação, intenso, que vem de Deus. E como é que Paulo mostra que esse poder agiu na humanidade naquela época e continua agindo, né, hoje? Né? Paulo ele vai mencionar para a gente como é que Deus executa esse poder. Como é que ele faz isso? O texto de Efésios, né, que nós estamos analisando, Efésios 1, o verso 19 a seguir, 19 e 20, ele vai nos mostrar a evidência de que esse poder de Deus, ele é real. A evidência de que este poder de Deus é digno da nossa fé, ele é digno de que nós aceitemos ele. Não é porque para onde qualquer um pode olhar para ter a convicção do poder de Deus. Alguns poderiam dizer, olha, é só olhar para a natureza, né? Os naturalistas poderiam dizer, é só olhar para a natureza, é só olhar para um sorriso de uma criança, etc. Pois bem, isso
também são demonstrações do poder de Deus. Inclusive, Salmo 19, o verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, todas as vezes em que nós olhamos para o céu, nós temos a clara convicção de que realmente Deus é poderoso. No entanto, nesta carta de Paulo aos Efésios e nesse texto que nós estamos analisando, Paulo ele usa o fato irrefutável para defender que Deus é poderoso. E qual é o fato que ele usa? É a ressurreição de Cristo. É o poder emanado de Deus para ressuscitar a Cristo. E é glorioso quando nós analisamos que foi só através deste poder que Cristo ele é ressurreto. Cristo passa por todo o processo de morte, crucificação, e depois através deste poder é que ele é ressuscitado, ele é colocado à direita de Deus através deste poder. E o texto de Atos capítulo 2, ele vai nos mostrar isso. Atos 2, verso 24, diz que Deus o ressuscitou, finalzinho do versículo, diz que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque a morte não podia reter ele, não podia segurar, não podia amarrar. Então os grilhões da morte foram arrebentados por este poder de Deus. E aí, para nós entendermos isso com muita clareza, a pergunta que nós fazemos é: qual é o homem, com toda a sua perspicácia, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder aquisitivo, com toda a sua influência, qual é o homem que tem poder suficiente para fazer com que o processo de decomposição natural de um ser humano que morreu, que perdeu a vida, seja interrompido? Não há um poder que possa se comparar a isso. E é por isso que Paulo usa este exemplo para dizer que Deus ele é poderoso, Deus é onipotente. Ele diz assim: olha, se vocês quiserem alguma prova irrefutável deste poder, olhem para Cristo, o Cristo vivo, o Cristo que morreu e ressuscitou. E é de extrema valia que Paulo ele levante este ponto da ressurreição para a igreja, para os irmãos de Éfeso. É de extrema preciosidade pelo fato de que o Novo Testamento ele vai deixar muito claro de que o ponto central, não é, do Evangelho, da pregação do Evangelho, é a ressurreição de Cristo. Na verdade, o que ocorre? O cenário em que Paulo pregava, o público que Paulo tinha ali na região dos irmãos que moravam em Éfeso, que moravam ali todo tomado pela cultura helenista, eles tinham sérios problemas com a questão da ressurreição. Não sei se o Felipe já estudou a respeito, mas eles tinham sérios problemas com o problema da ressurreição, porque eles tinham um conceito daquilo que o corpo é mal, a matéria, tudo que é palpável, tudo que é matéria é mal, e a alma é algo bom. Então eles faziam o seguinte raciocínio: ora, se um homem estava encarnado, se um homem ele estava no corpo, se um homem estava na prisão, porque eles entendiam que o corpo era a prisão da alma, logo, se este homem morreu, este homem está livre, ele recebeu a liberdade. Como é que existe uma religião, uma crença que este Paulo está pregando aqui, dizendo que o rei deles, o senhor deles, foi livre da prisão, ou seja, morreu, ele ressuscitou depois de novo, ele voltou para a prisão? Não faz sentido. Então Paulo, ele teve, durante a sua caminhada, a sua trajetória, ele teve muitas vezes que refutar esta ideia contra as pessoas que diziam que a ressurreição não era válida. Inclusive no texto de Corinto, quando ele fala, ele explica para os irmãos de Corinto a respeito da ressurreição, ele levanta o seguinte ponto: ele diz assim: olha, se Cristo que nós estamos pregando não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, não há evangelho, não há pregação. Então o ponto central do evangelho é a ressurreição de Cristo, e o ponto que valida, que nos dá a crença do poder de Deus, é também a ressurreição de Cristo. É só porque Cristo ele ressuscitou que nós dizemos com convicção de que Deus é poderoso. Deus nos deu a demonstração clara através da ressurreição de Cristo de que o seu poder
ele é acima de qualquer outro que possa existir. Muito bem, uma vez provado, estabelecido aqui biblicamente que Cristo vive, né, nós já exploramos isso, e mais uma vez para que a gente se situe, nós estamos em Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, falando que Paulo ele intercede para que os irmãos tenham os olhos do entendimento esclarecidos, né, iluminados, a fim de que eles entendam qual é a grandeza do poder de Deus, e ele usa como exemplo a ressurreição de Cristo para exemplificar a grandeza do poder de Deus, e ele continua esse raciocínio dizendo para os irmãos de Efésio, os irmãos de Éfeso, que uma vez que nós entendemos que Cristo ele foi morto e está vivo, ou seja, que ele ressuscitou e que o poder dele habita, opera na igreja, eu quero que nós vamos aqui, Felipe, eu pensei aqui preparando, lendo, pesquisando a respeito, que nós temos 2 pontos a considerar, certo? O primeiro ponto, quando a gente pensa que esse poder opera em nós, certo? O poder da morte e ressurreição de Cristo, ele opera em nós. O primeiro ponto de vista a se considerar é quando nós usamos o mesmo raciocínio, o mesmo ponto de vista que Paulo trabalha de forma demasiada em Romanos, por exemplo, quando ele fala muito a respeito do poder da lei e do poder da graça. Em Romanos, Paulo vai estabelecer que o pecado já não tem mais domínio sobre o nosso corpo mortal. No capítulo 6, ali, o capítulo 6 todo, 7 e tal, ele vai dizer assim, olha, já que o nosso velho homem também foi crucificado com Cristo para que o nosso corpo do pecado seja desfeito, nós não devemos mais servir o pecado, né? Porque nós fomos mortos, tal. E aí ele segue todo o raciocínio dizendo assim, olha, vocês também devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, quando nós primeiro entendemos que Cristo, ele morreu e que o ato de Cristo ter vindo à Terra encarnado e na sequência ter ressuscitado, foi a vitória dele sobre o pecado. Ora, se esse poder ele opera em nós enquanto igreja, opera em nós os eleitos, opera em nós os que cremos, também nós devemos nos considerar como mortos para o pecado, mortos para a lei deste mundo e agora ressurretos. E é por isso que a carta aos Efésios vai nos mostrar que quanto ao velho homem, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, porque ele entende que este poder, nós estamos falando da eficácia do poder de Deus, este poder ele é grandioso o suficiente para fazer com que os homens que vivem ainda neste mundo, no agora, neste momento, eles têm em si este poder em atividade, como você disse no momento da explicação da palavra poder, né? Esse poder está em atividade a fim de que nós possamos vencer o domínio do pecado, já que nós já estamos mortos, ou seja, o morto ele não tem reação nenhuma com relação à vida que ele perdeu. Então, já estamos mortos para o pecado e agora ressuscitamos com Cristo. E isso é muito importante a gente entender pelo fato de que há muitas pessoas que acabam se entregando às práticas pecaminosas, achando sem condições nenhuma de vencer essas práticas. E aqui em Efésios nós temos a evidência de que o poder de Deus que levantou Cristo dentre os mortos é o poder que atua na igreja, fazendo-nos também vencer o pecado, correto? É interessante, você citou aí Romanos 6, e Paulo, ele escrevendo Romanos 6, ele faz uma coisa fantástica, né? Que ele vai falar sobre o batismo, versículo 3, aí no versículo 4 ele diz, fomos sepultados com ele. Ou seja, na morte de Cristo, lá no Calvário, a velha natureza foi sepultada na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha só, andemos em novidade de vida, justamente o que você disse. O poder em atividade de Deus na ressurreição de Cristo nos leva a andar em novidade de vida. Aí ele, no verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, estamos unidos em Cristo na semelhança da morte, porque foi o velho homem e morreu lá. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a ressurreição ela tem uma ação presente
E Paulo já mencionando aqui uma ação futura. Amém? Exato. E aí é justamente o nosso próximo ponto. Estabelecemos aqui que a ressurreição ela tem essa atuação no presente momento, não é? Onde nós estamos já crucificados e mortos em Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo através do poder de Deus. Colossenses vai falar isso também, vai dizer que nós não temos mais a nossa vida, né? Se nós ressuscitamos com Cristo, temos que pensar nas coisas que são de cima, e nós já estamos mortos, e a nossa Filipenses vida... também repete isso, né? Isso. Não sou eu, mas que vivo, Cristo vive Cristo em mim. vive né? em mim, exatamente, perfeito. Né? Então, esse é o primeiro ponto de vista que eu quero levantar a respeito dessa questão, de que esse poder atua em nós, o poder da ressurreição de Cristo atua em nós. O segundo ponto é justamente o que você levantou, é o que diz que em próprio 1 Coríntios, que nós já citamos aqui, 1 Coríntios 15 e o verso 19, ele fala, primeiro ele chama a atenção dos irmãos, como nós já discutimos, que eles não devem se preocupar com aqueles que estavam dizendo que ressurreição era uma utopia, era algo que não existia. Os irmãos não devem se preocupar, porque a cerne, a base do evangelho é sim a ressurreição, e é fato, Cristo ressuscitou. Então ele diz assim, olha, se nós esperarmos Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E aí no verso 20 ele diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o ponto em que Paulo levanta aqui, que é justamente o segundo ponto que nós estamos considerando, é que a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo, ela é o ponto de partida para a nossa vida com Deus na eternidade. Então, quando nós falamos a respeito da eficácia deste poder de Deus, é a convicção que nós temos de que da mesma forma como Cristo ele foi ressuscitado dentre os mortos, porque a Bíblia ela relata outros exemplos de ressurreição. Houveram outras pessoas que foram por Deus ressuscitadas também. Nós temos exemplo mais emblemático na minha visão de Lázaro. Lázaro ele é ressuscitado pelo próprio Jesus, no entanto ele é ressuscitado ainda nessa vida e volta, depois de um tempo ele morre também. No entanto, quando Cristo ele ressuscita, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele ressuscita como primícia daqueles que dormem, ou seja, ele ressuscita num corpo de incorruptibilidade, que é justamente a promessa de 1 Coríntios capítulo 15, que mostra que nós seremos transformados em glória, ou seja, Cristo ele ressuscita como sendo o ponto de partida, própria expressão que Paulo usa, a primícia daqueles que dormem. E é de extrema relevância nós reforçarmos este ponto, principalmente, Felipe, o momento em que nós vivemos, ele nos leva a isso. Nós vivemos um momento, nós estamos gravando isso em 2020, nós vivemos uma época de grande calamidade mundial. Nós vivemos um tempo em que os noticiários, os jornais, TVs, mostram por todos os cantos do planeta, em todos os lugares, em todos os países do mundo, pessoas desesperadas por conta de um vírus mortal que atingiu a humanidade e que até o presente momento não se fala, não há nada comprovado com relação à cura, com relação ao combate a esse vírus. E aí a igreja ela precisa assumir um papel extremamente importante, primeiro de, claro, dar o exemplo, não subestimar a questão da doença, a dor das famílias que perderam seus entes queridos, porém nós precisamos, como igreja, também assumir o nosso papel neste momento de reforçarmos que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos engrossar a nossa voz no ponto que a Bíblia Sagrada, que o Evangelho de Cristo, ele mais aponta, no ponto em que o Evangelho dos apóstolos da igreja primitiva mais levava em consideração. E qual que era este ponto? Era que esta vida ela é muito pequena perto das coisas que Deus tem preparado para nós. Paulo diz aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem. Então, quando nós entramos nesse aspecto de que o poder que ressuscitou Jesus opera em nós, é inevitável nós pensarmos da grandiosidade da ressurreição que
Cristo foi feito primícia. Cristo foi feito primícia de algo que nós seremos participantes, nós iremos desfrutar também de algo que a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa mente tem até dificuldade de entender. Imagine você, todas as dificuldades que nós passamos neste momento, as mães que choram pelos seus filhos, as pessoas que estão precisando de um tratamento, que estão sofrendo com tantas outras situações, essas pessoas talvez não possam ser confortadas por nenhum dos recursos aqui deste mundo. Nesse momento nós não temos um único médico que possa, ainda com todo o seu estudo, com todo o seu conhecimento acadêmico, que possa prometer a esta pessoa uma reversão deste quadro, dessa pandemia que nós vivemos. Porém, nós precisamos reforçar que há um Deus supremo, um Deus poderoso, que promete vida eterna, que promete um corpo glorificado, que promete uma vida acima de todas essas dores aqui dessa terra. E isso só será possível, como nós já estamos reforçando desde o início desse estudo da carta aos Efésios, isso só é possível mediante a fé em Jesus, porque o texto de Efésios vai dizer que esse poder ele só é exercitado, verso 19 diz isso, que a suprema grandeza do poder é para os que creem. Então o poder de Deus ele é disponível para aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui nós precisamos entender que Deus ele delegou para nós que aqui estamos hoje, para nós que falamos, para você que escuta, a missão de nós propagarmos que a ressurreição é real, que Jesus vai voltar, que os mortos vão ressuscitar, que todos teremos muito mais do que nós contemplamos hoje, que todos nós, aqueles que creram em Jesus e o receberam como seu Salvador para a vida eterna, irão desfrutar das grandiosidades de Deus. Aqueles que não creram irão comparecer ante ao grande tribunal de Cristo para serem julgados diante das suas obras. Então nós precisamos reforçar isso enquanto Igreja do Senhor. E é importante de fazer a menção porque nós entendemos e muitas vezes a gente põe, e aí a gente tem que ser sincero, o pé fica atrás. Por que o pé fica atrás? Porque é uma coisa que está além do nosso entendimento. Mas é preciso, como você disse, a gente proclamar e crer, colocar totalmente a confiança em Deus, porque é isso que Paulo está dizendo. A ideia dessa oração é mostrar a confiança que ele tem em Deus e de que a ressurreição é real. E de que crer nisso vai nos dar a oportunidade de conhecer de fato a vida eterna em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam, eu nunca vi isso não. Não, mas creia que a ressurreição é real. A ressurreição é real. Por mais que a nossa mente, por mais que o nosso pensamento, por mais que às vezes os nossos estudos façam e nos levem a crer o contrário, não é? Porque geralmente a nossa mente vai pregando essa peça em nós, mas a ressurreição, ela é real, ela é verdadeira, e aí é a partir daí que a nossa vida cristã, que o Evangelho, como já mencionamos, está fundamentado. Pois bem, dito isso, nós chegamos agora ao ponto de entendermos que, uma vez Cristo tendo ressuscitado, ele nos faz participantes deste poder, tanto no presente momento, onde nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus, quanto sendo primícias de algo que nós ainda iremos experimentar. Neste momento, nós não conseguimos mensurar a tamanha grandeza de estar com Deus nos céus, mas faz-se necessário nós lembrarmos que a esperança da glória de Deus é essa, a esperança de nós estarmos um dia com o Senhor. É como se Paulo dissesse assim, olha, não se desesperem, né? Não se desesperem, vocês podem confiar no poder de Deus e vai chegar um dia que vocês vão desfrutar dessa herança, vocês vão também estar em um corpo glorificado, não se desesperem. Mas é interessante nós analisarmos a continuidade do raciocínio do apóstolo quando ele diz que Cristo ressuscita e ele é colocado em um lugar de destaque. Ele não só ressuscita, mas ele é colocado em uma posição de honra
ele é colocado a uma posição de dignidade, ele é colocado à direita. O texto diz em Efésios 1 e o verso 20, vai nos dizer que Deus o ressuscita dos mortos e o coloca assentado à sua direita. E a gente bem sabe, né? É um costume que talvez hoje não tenha mais tanta assim relevância, mas eu me lembro em épocas passadas, onde em toda a família tinha ali, as famílias principalmente grandes, Felipe, tinha ali o lugar na cabeceira da mesa, era reservado para o anfitrião, e ao lado tinham ali as pessoas mais importantes da família, né, a mãe, o filho mais velho, tinha toda uma ordem, né? E no passado também a gente vê a respeito do rei e seus conselheiros. Então a ideia que Paulo traz quando ele fala que Cristo se assenta à destra, Cristo se assenta à direita de Deus, é mostrar uma posição de honra, dignidade e também principalmente o poder que a ele é conferido, né? E aí a gente lembra o texto de Mateus 28 e o verso 18, quando Jesus ele ascende aos céus, quando Jesus é ressurreto, o texto diz que ele mesmo proclama dizendo: é-me dado toda a autoridade, todo o poder, aonde? Na terra? Apenas na terra? Não, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não apenas, nós não estamos apenas desenvolvendo aqui a ideia de que Cristo ressuscitou, não apenas isso, mas estamos dizendo que tendo ele ressuscitado, é conferido a ele todo o poder. E nós precisamos lembrar de que nós já dissemos aqui no começo desse episódio a respeito de poder. Nós já desenvolvemos muito bem o assunto, falando que o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem em si este atributo que o nosso vocabulário ele é muito pobre, a nossa inteligência é muito limitada para entender esse atributo incomunicável de Deus, que é a sua onipotência. Então, Jesus, o nosso Deus, ele recebe este poder, é conferido a ele, é dado a ele este poder, porque quando eu digo a respeito de dado a ele este poder, nós precisamos aqui teologicamente dizer que este poder é dado a ele, uma vez que o texto de Filipenses vai nos dizer que quando ele desce aos céus, quando ele desce dos céus, ele se esvazia de toda, ele permanece sendo Deus, porém ele não faz uso deste poder aqui na terra. E o texto de Filipenses também é muito propício para esse momento, porque ele diz lá que ele se esvazia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, ele se anula deste poder, fazendo-se semelhante a nós homens, tomando forma de servo, sendo levado até a morte, morte de cruz. E aí a sequência do texto vai dizer que por causa disso Deus o exaltou soberanamente. E aí lhe dá o poder, lhe dá um nome que é sobre todo nome. Então esse poder que é dado a ele acima de todo principado, de toda potestade, ele é muito claro nas escrituras, nos dizendo que não há o que temer, porque o que está ao nosso lado, ele tem todo o poder. E aí nós podemos nos perguntar, mas todo poder é na igreja, todo poder é apenas no momento em que nós vivemos, né? Na era em que nós vivemos? Não. Diz que é todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Só agora? Não. Não só nesta era, mas também no porvir. Então é digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda glória, porque a ele é conferido todo o poder de Deus. E é interessante, mais uma vez eu volto a este ponto, porque o raciocínio de Paulo, nós estamos dividindo aqui, mas o raciocínio é um só, né, Felipe? O raciocínio de Paulo é um só. E ele fala a respeito deste poder como sendo o poder que flui na igreja. Então o poder de Deus, esse poder grandioso, ele não está adormecido, ele não está inativo. Este poder de Deus, ele está vivo, ele está em atividade e ele está através da igreja. Então é por isso que, inclusive, o Evangelho de Mateus diz que as portas do inferno não prevalecerão, porque este mesmo poder que nós estamos aqui discutindo, ele está em atividade através da igreja de Cristo. Paulo está falando que esse poder de Deus que emana por meio da igreja não é um poder que a igreja pode utilizar ou fingir e dizer que pode utilizar para, por exemplo, como na era medieval ou como algumas igrejas utilizam para dizer que ela tem autoridade em si mesmo. Não, o poder, Deus é para revelar a Deus para a humanidade.
esse poder que emana na igreja, que o Eto diz que hoje a igreja é a representação desse poder, é para revelar a Deus de forma mais clara, de que Deus está agindo na humanidade. E a igreja é a representação disso, e esse poder que emana da igreja é justamente isso. Muita gente usou essa ideia de autoridade e de poder para tentar suplantar pessoas, matar outros e tudo mais. Não é isso. O poder de Deus é para revelar Deus e revelar que Deus está agindo. E esse poder age exclusivamente na igreja, mas não para que a igreja domine, ou como algumas pessoas acham que deve ser. Não, é para revelar a Deus, para mostrar que Deus ainda está agindo na terra, no universo. E é interessante, Eto, voltando à questão de estar à direita de Deus, eu gosto muito do texto de Atos 7, né? Gosto assim no sentido de refletir sobre ele. Sim. Porque quando você pega lá Estevão morrendo, Estevão vai dizer assim, né? Ele faz toda aquela pregação maravilhosa para os judeus. Os judeus ficam com raiva, mas até então os judeus estão só com raiva. E aí, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e aí ele diz algo fantástico, que é isso que vai deixar, né, os judeus da época ali enfervorosos, com raiva, com ódio, e aí acabam martirizando e matando Estevão. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, não é nem sentado, é em pé à direita de Deus. Ou seja, Estevão disse para aqueles judeus, para aqueles homens naquele momento: Jesus tem toda a autoridade e ele está em pé à direita de Deus porque ele tem toda a autoridade. E aí os judeus com raiva martirizam, matam, né, por conta disso Estevão. E é bem interessante porque esse é o segundo aspecto do poder de Deus aí, né? Como você mencionou, primeiro a ressurreição e o segundo aspecto é estar à direita, né? O Cristo exaltado à direita de Deus. Exato, e é interessante esse ponto que você levantou a respeito do poder que emana de Deus para a igreja. E isso me fez refletir agora conforme você comentou, porque infelizmente é algo de que nós não nos orgulhamos quando nós estudamos a história da igreja, desde a primitiva, as eras, né, que você falou, a medieval e tantas eras. Nós tivemos a era das trevas, por exemplo. E você que não conhece, eu aconselho que você pegue os livros de história da igreja que vão contar detalhes das quais, repito, não nos orgulhamos a respeito da história da igreja, que vai nos mostrar que a igreja faz uma interpretação errônea a respeito deste poder que é conferido por Cristo a ela. Porque nos textos do Novo Testamento, nos textos de Paulo, nós vamos ver que este poder de Deus que é delegado à igreja, ele é delegado não para agir de forma arbitrária ou impor qualquer coisa às pessoas, mas esse poder nós vamos ver pelos acontecimentos que envolvem apóstolos ou servos de Deus. Ele é um poder que dá graça para que a igreja enfrente as dificuldades, as perseguições. É um poder que, como Paulo disse, quando ele fala do espinho na carne, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz que este poder de Deus estava ali no momento em que ele estava passando o maior aperto, que esse poder se aperfeiçoava na fraqueza. O próprio exemplo que você deu de Estevão, quando fala a respeito de ele ver ali a maior demonstração que ele vê do poder de Deus, céus abertos, o Filho de Deus em pé, então ele tem ali a maior demonstração do poder de Deus. O que acontece na sequência? Ele morre apedrejado, ou seja, Deus o reveste de poder para que ele enfrente este momento. Então, com isso, eu entendo que o poder de Deus que emana na igreja é um poder que faz com que a igreja permaneça de pé, permaneça imaculada, em detrimento a um mundo corrupto, em detrimento ao mundo que tenta contaminar a igreja, que tenta perseguir a igreja de uma forma diferente daquela que nós tínhamos no passado, que tenta fazer a igreja ficar muito semelhante com o mundo. Porém, há um poder de Cristo que emana na igreja, fazendo com que esta igreja, a igreja verdadeira, a igreja corpo de Cristo, permaneça pura, permaneça branca, permaneça sem mácula. Então, quando nós falamos que o poder de Deus
emana na igreja, como o Felipe bem disse, nós reforçamos que não é um poder que faz com que as pessoas elas obedeçam líderes cegamente sob o pretexto de que esses líderes eles detêm algum poder conferido por Cristo para acorrentar, para escravizar pessoas. Muito pelo contrário, o poder de Deus nos liberta. E com isso, irmãos, acredito que a gente pode já partir aqui para o nosso encerramento. Wellington, palavras finais aí a respeito da nossa aula de hoje. É uma aula assim que a gente não quer acabar, cara. É muito maravilhoso falar do poder de Deus, saber que esse poder não nos deixa, não nos abandona, que Ele nos abraça. E nós encerramos a aula de hoje entendendo que aquilo que nós iniciamos semana passada sobre bênçãos espirituais, ele nos acompanha, né? Essas bênçãos nos acompanham para que nós possamos sempre ser revestidos com esse poder de Deus. Meus irmãos, então, ficamos por aqui. Entenda e busque a Deus para ter esse conhecimento, tanto da esperança da vocação, para entender o que é de fato a salvação, para compreender e saber qual é a riqueza da glória, da herança que Deus preparou para nós. Busque também por conhecer o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, o poder que emana de Deus, inerente de Deus, o Deus Todo-Poderoso, onipotente. E não se esqueça, continue buscando a Deus. Dê graça, interceda por aqueles que precisam em todos os momentos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.